Oi! Essa semana tivemos 2 lançamentos no mundo dos games. O primeiro foi God of War, que a gente já fez um ensaio inspirado. Se tu não viu ainda, vai lá no site ver porque ficou bem legal. E StarCraft 2, que vai ser o tema da maquiagem de hoje. For I am the Queen of Blades. Eu escolhi a principal personagem feminina do jogo, a Kerrigan. E a maquiagem de hoje vai ter 2 etapas. A primeira vai ser enquanto ela ainda é humana e vai ser uma maquiagem bem básica, aquela que vocês vão usar bastante no dia a dia. E a segunda vai ser dela na forma Zerg, depois de ela ser infectada. Nessa maquiagem eu vou usar uma sombra neon e vai dar um efeito bem diferente. Começando a maquiagem, já tô com a pele limpa, hidratada e agora eu vou aplicar um primer, mas não vou aplicar em todo o rosto, de novo só nas áreas mais críticas, que é na zona T e um pouquinho aqui nas bochechas. Passar a base, vou usar a mesma da semana passada, só que eu não vou diluir ela no hidratante. Tem uma plaquinha assim, ó, e aplicar no rosto todo. Sempre puxando um pouco pro pescoço para igualar o tom. Espalhar bem para não ficar manchado. Mais um pouquinho. Pode passar um pouquinho na pálpebra para igualar o tom. É isso aí. Vamos para os olhos agora. Eu vou passar um pouquinho dessa sombra aqui, bem clarinha. Passar com o dedo mesmo, só para dar uma clareadinha na pálpebra. E um pouquinho abaixo da sobrancelha para levantar um pouco o olhar. E pegar um lápis marrom e vou só marcar a raiz dos cílios superiores e inferiores, bem rente. Não se preocupa se o traço tá reto, se não tá, porque a gente vai vir com um pincelzinho pequenininho de precisão e a gente vai esfumar esse lápis. Esfuma um pouquinho, pega um pouquinho da sombra marrom e esfuma por cima do lápis.
Isso vai intensificar um pouco o marrom e vai fazer com que ele dure mais na pálpebra, porque a gente botou uma base mais molhadinha. O lápis serve como um primer nesse caso. E vamos fazer a parte baixa. A mesma coisa. Só marcando bem na raiz dos cílios. Começa do final e vai quase até o início do olho. A mesma coisa. Esfuma, espuma. E pega um pouquinho de sombra marrom. Pode tirar um pouquinho do excesso na mão para não pesar. E sela esse lápis. E é isso. Olha a diferença de um olho pro outro. Vamos fazer o outro agora. Mesma coisa. Bem tortinho, mas não tem problema. Sombra marrom. Esfumou, passa a sombra marrom. Verifica se os dois estão iguais. Vamos agora dar uma arrumadinha na sobrancelha. Nada de pesar muito, porque a gente quer alguma coisa natural. E sempre dando aquela esfumadinha depois. Rímel transparente para deixá-las no lugar. Curvex nos cílios. E muita máscara para cílios.
um pouquinho embaixo, só para definir. Mas não é para ficar com cílio de Emília. Pelo menos nessa maquiagem não. Vou pegar um cotonete agora para limpar o que sujou. E é isso, olho mega rápido, mega simples, super fácil de fazer, não precisa nem de pincel, pode fazer só com cotonete esfumando. Agora vamos terminar o resto. Vamos passar o corretivo com pincel fofinho para esfumar bem. Ficar natural. Já faz algum acertinho aqui do lado, se precisar. Passar um pouquinho de bronzer, para afinar um pouquinho o rosto. Pode passar um pouquinho nas maçãs, porque hoje a gente não vai usar blush. Hoje a gente vai usar iluminador. Peguei o iluminador, esse aqui líquido, e coloquei um pouquinho na plaquinha junto com a base. Pegar um pincelzinho, vou aplicar nas têmporas e no alto das maçãs. Pode assentar com batidinhas que ele adere melhor. Não sei se vocês conseguem ver o efeito, mas fica bem bonito. Dá um ar de saúde pro rosto. Pro dia a dia, o legal é usar iluminador que não tenha a partícula do brilho muito grande. Não pode ser purpurinado, assim. Tem que ser bem suave, bem ralinho. Vamos passar um pouquinho aqui também. Só a sujeirinha do pincel. Passar um batom. Tirar o excesso para ficar mais natural. E é isso. Maquiagem da Carrigan ainda humana. Viram como é fácil? Segunda parte agora, com a Carrigan infectada. Eu vou começar passando um lápis roxo na linha d'água. Esse é um bom truque para quem tem medo de usar cor. Sempre faz maquiagem preta, marrom. Fica discreto e dá um toquezinho. Além do que fica muito bonito em olhos verdes, porque destaca bastante. Faz saltar mais o verde. Passa bastante na linha d'água. Só um pouquinho mais aqui. E agora eu vou pegar um rímel, também roxo, e vou passar nos cílios de baixo, para tingir eles. Mas só nos de baixo, nos de cima eu vou deixar pretinho mesmo.
Ops. Não precisa passar dentro do olho. É isso aí, agora o resto é no rosto. Eu vou passar um pouquinho desse batom roxo, vou passar com o dedo mesmo, pra ele ficar bem suave. Porque ele na verdade é bem escurão. Mas é só pra dar uma corzinha na boca. E é um ótimo truque também se tu tem um batom muito forte e se tu quer suavizar ele. Eu vou passar um pouquinho de gloss transparente, mas mais no centro. Só pra dar um efeitinho mais bonitinho. Vou pegar um lápis branco, então, de olho, e vou começar a traçar aquele tipo de veia que a Kerrigan tem nessa região do rosto. Bem a mão livre mesmo. E fazer a mesma coisa do outro lado. Claro que não igual, né? Vou apontar um pouquinho o lápis que ele tá perdendo a ponta. E por cima desse rabisco todo, eu vou passar sombra neon. Só que eu não achei a sombra na cor roxa. Na verdade, eu até achei sombra neon na cor roxa, mas ela não deu o efeito que eu queria. Então, eu comprei duas sombras da Catherine Hill, uma rosa e uma azul. Coloquei um pouquinho de cada num misturador desses de misturar tinta mesmo. E misturei as duas e daí deu esse tom de roxo perfeito. Vou pegar um pincel bem fininho, de precisão, e vou começar a passar por cima de todos esses riscos, dando batidinhas, porque a sombra é solta, então vai fazer sujeira, tem que ir com cuidado.
Ufa. Só vou limpar um pouquinho onde caiu, mesmo cuidando, onde caiu um pouquinho da sombra. Tá com um pouquinho de base mesmo. E agora que vem a parte divertida. Já liguei a luz negra aqui, agora a gente vai desligar as outras luzes para vocês verem o efeito da maquiagem. Olha como já brilha. Esse é o efeito da sombra na luz negra. É muito legal. E essa foi a nossa versão para Kerrigan infectada. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhem o vídeo, deem um joinha aqui embaixo. Se inscrevam no nosso canal para ajudar na divulgação. E até o próximo vídeo.